E depois de pensar nisso, você tem que saber, tá? Não é acreditar, é saber que você consegue alcançar. Aquilo que você projetou, você consegue alcançar. E por que eu estou falando isso? Eu tenho certeza disso, tá? Tenho certeza que você consegue. E com base em que eu tenho toda essa certeza? Eu estudo pessoas, né? Então eu estudo o comportamento das pessoas. E uma das coisas que eu aprendi é que nós temos muita capacidade de aprender, tá? Nós temos muita facilidade em mudar, nós temos muita facilidade em adaptar, tá? Por mais que você seja uma pessoa muito assim, quadradinha, muito apegada nas tuas ideias, nas tuas coisas, mesmo assim você, como ser humano, igual todos os outros seres humanos, tem dentro de você muita capacidade de aprender, tá? Muita capacidade de se modificar. A gente é maleável, tá? É só você ver, você muda a pessoa de ambiente, parece que ela muda também. Às vezes você fica lá num estado do Brasil que fala tem um sotaque lá, o carioca, você volta falando com o sotaque carioca. Às vezes você vai lá para não sei onde, lá em cima, você volta falando com o sotaque lá de cima. Aqui embaixo também. Lá em São Paulo, a mesma coisa. Então, isso é um exemplo de quanto a gente é moldado. Tá? Às vezes você está trabalhando num lugar, você começa a pegar o jeito daquelas pessoas. Você começa a falar como aquelas pessoas. Aí você vai para outro grupo, que é outra ideia, né? Que é outra cabeça, outros costumes, e você já vai se moldando também. Então a gente é muito moldável, tá? A questão é aí você ver quais são os estímulos, o que você está buscando para sua vida, tá? E o quanto de esforço você está colocando em aprender, tá? Então, a distância entre o que você é hoje e aquilo que você projetou, a imagem de profissional que você deseja alcançar, é uma distância que nesse meio do caminho tem o processo de aprendizado, tá? Então, através dessa capacidade humana de aprender e se modificar, você pode alcançar esse lugar, tá? Então, isso é uma certeza. Eu tenho certeza que você pode alcançar isso, tá? E se você tiver duas coisas, eu tenho certeza que você vai alcançar isso, tá? Porque poder todo mundo pode, mas nem todo mundo vai. Nem todo mundo vai alcançar, tá? Depende de dois fatores: vontade e. Primeiro eu vou falar da vontade. A primeira coisa é vontade, tá? Se você não tiver vontade, não adianta. Se você não acreditar que você pode, se você não tiver esse porquê, se você não tiver essa chama dentro de você, você não vai se movimentar, tá? Você não vai conseguir ir além dos teus medos, das tuas dores, daquilo que é confortável, de tudo aquilo que a gente já cansou de falar aqui, né? Então você tem que ter algo dentro de você que acende essa chama para você fazer o esforço. Então, você tem que ter uma vontade direcionada. É essa imagem de profissional que eu tenho para mim lá na frente, é isso que eu quero alcançar. Esse é o meu porquê e eu tenho vontade. Eu nutro dentro de mim vontade para alcançar isso. Isso é teu combustível, tá? Então a primeira coisa é vontade. Isso é muito importante. Se você não tem isso, não tem como eu dar isso para você, tá? Não tem como eu resolver isso. Não posso fazer nada, tá? E a segunda coisa, que aí eu posso te ajudar, é o caminho, tá? Você tem que saber o caminho e você tem que ter condições de trilhar o caminho. Então, você pode alcançar aquilo que você deseja desde que você tenha essas duas coisas. A vontade é por sua conta, tá? Você tem que se virar para se resolver com isso. Porque às vezes, tua vontade nem é tão forte assim. Ah, eu quero, mas eu não sei, mas isso e aquilo. E aí, às vezes, a pessoa tá mais olhando para o passado do que para o futuro, tá? Então, às vezes, tem um monte de coisa para resolver aí nesse aspecto da vontade. Mas se você sabe dentro de você, se você tem essa convicção de que você quer, de que isso é para você, de que isso é possível, você tem que nutrir a vontade, nutrir todos os dias essa vontade, tá? Todos os dias se lembrar do seu porquê, que isso é essencial e isso é teu. Agora, o caminho, aí é outra
história, tá? Muitas vezes a gente tem muita vontade de algo, só que a gente não sabe como chegar lá. Imagina uma criança que é uma criança muito pobre, que não pode estudar, muito carente, e ela tem o sonho de ser astronauta, tá? Ela pode ter uma vontade imensa, só que talvez ela não saiba muito bem por onde começar. Ou às vezes ela sabe, mas ela não teve condições, ela não tem as oportunidades. Isso também pode acontecer, tá? O porém é que hoje em dia, você não tem muito essa desculpa de não saber o caminho, né? Ah, eu não sei qual caminho seguir, eu não sei, eu também não tenho os meios, eu não tenho oportunidade. Não tem mais essa história, tá? Se você está aqui me assistindo, isso é sinal de que você tem um celular ou um computador e você tem acesso à internet, tá? Então isso já resolve uma parte do problema, uma parte importante, que é não saber o caminho, não ter ninguém que ensine o caminho, não ter ninguém que me mostre o caminho, eu fico perdida. Ah, eu não tenho os meios para trilhar o caminho. Ah, eu sei que eu tenho que divulgar o meu trabalho nas redes sociais, mas eu não tenho os meios para isso. Você tem, se você tem o celular, você tem a internet, você tem os meios para isso, né? Então a gente chegou no momento da história que essa desculpa de eu não tenho condições ou eu não sei o caminho já não é mais possível. Não existe para a maior parte das pessoas, né? Vocês que estão aqui, por exemplo, já não podem dizer que não sabem ou que não tem ninguém disposto a mostrar o caminho para vocês. Porque tem pessoas dispostas a mostrar o caminho para vocês. Eu, por exemplo, estou aqui para isso,